Hoje é sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021. E o tema que estudaremos hoje, na verdade, será um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Encontrando Descanso nos Laços Familiares. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é um texto, na verdade, de uma obra de Ellen White, intitulada The Spirit of Prophecy, volume 1, página 132, que diz assim, é um texto um pouquinho mais longo, mas me permita ler com você. Eis um exemplo de todas as gerações que vivem na terra. Deus será um auxílio presente e seu espírito um escudo. Embora cercado pelas mais severas tentações, existe uma fonte de força a qual podemos recorrer e por meio da qual podemos resistir às tentações. Quão feroz foi o ataque à moralidade de José. Esse ataque veio de alguém influente, do tipo que provavelmente poderia extraviá-lo. No entanto, com que rapidez e firmeza foi resistido. José havia colocado sua reputação e interesses nas mãos de Deus. E embora ele tivesse sofrido aflições por um tempo, a fim de que fosse preparado para ocupar uma posição importante, Deus guardou com segurança aquela reputação que tinha sido manchada por uma perversa acusadora. Depois, no momento certo, ele fez com que José resplandecesse. Deus fez até mesmo da prisão o caminho para a exaltação de José. A virtude, com o tempo, trará sua recompensa. O escudo que cobriu o coração de José era o temor de Deus, que o fazia ser fiel e justo ao seu Senhor e fiel a Deus. José desprezou a ingratidão que poderia levá-lo a abusar da confiança do seu Senhor, embora seu Senhor talvez jamais soubesse disso. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. A lição dessa semana trabalhou um pouco da história de José dentro da sua família. Nós tivemos a oportunidade de perceber que a família de José, já desde a época do seu pai Jacó, do seu avô Isaac, do seu bisavô Abraão, em cada uma das gerações, a sua família havia enfrentado algumas dificuldades e problemas. O seu avô Abraão havia tomado uma segunda esposa, uma concubina, Agar, havia tido um filho com ela. Isso tinha trazido sérios problemas entre Ismael e o seu pai Isaac. Posteriormente, houve uma separação, uma ruptura entre os dois. Isaac, por sua vez, depois de ter se casado, teve ali os seus dois filhos, o Esaú e o Jacó, mas criou os meninos de uma maneira muito esquisita. Ele amava mais a Esaú e demonstrava isso de forma muito clara. Jacó passa a vida toda tentando ganhar a atenção do pai, mas ele não consegue isso. Isso vai gerar um conflito muito grande entre os dois irmãos, que vai culminar no momento em que o Jacó engana o próprio pai, rouba o irmão, é obrigado a fugir dali. Jacó, por sua vez, vai se casar com duas irmãs, Lia e Raquel. As duas competem uma com a outra pela atenção do próprio Jacó. Elas mesmas, dentro de um contexto de competição, colocam as duas servas, Bila e Zilpa, como concubinas do próprio Jacó. E agora essas duas mulheres criam um espírito de competição dentro da família, o que vai ser visto nos próprios filhos. Nos irmãos do José, você percebe muitas situações complicadas, como nós mencionamos. O próprio Rúben acaba tendo um caso com uma das esposas do pai, a Bila, que é serva da Raquel. O Judá acaba tendo filhos com a própria nora. Você percebe Simeão e Levi numa atitude traiçoeira, exterminando toda uma cidade de maneira terrível, usando a própria religião como base para esse massacre que eles fizeram na cidade de Siquém. E é lógico, o Jacó, no meio disso tudo, ele vai amar mais ao José, ele está seguindo os passos daquilo que ele havia aprendido em casa com o próprio pai. Ele vai colocar José como sendo o seu futuro primogênito, apesar de José não ser o filho mais velho, mas era o filho mais velho da mulher que ele mais amava. Ele está preparando José para isso, e as competições, as intrigas dentro da família vão se tornando tão complicadas que ele acaba sendo vendido pelos próprios irmãos como escravos.
como escravo. E a partir daí ele vai tomar algumas decisões. A primeira decisão que ele toma, no momento em que foi vendido pelos ismaelitas, enquanto ele está seguindo para o sul, ele vê ao longe a silhueta das montanhas, aonde as tendas do seu pai estavam montadas, e ele toma a decisão de fazer do Deus do seu pai, do Deus do seu avô e do Deus do seu bisavô, o seu Deus. Deus não seria apenas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas seria também o Deus de José. Quando ele chega no Egito, ele toma outra decisão, ele não vai deixar que os seus irmãos, que os ismaelitas ou que o próprio Potifar estabeleçam o valor da sua vida. O seu valor vai ser determinado pelo que Deus pensa dele. Ele entende que Deus tem um plano para a sua vida. E mesmo sendo um escravo, ele decide que vai ser fiel a Deus. Em determinado momento, ele vai decidir que vai fazer o seu melhor enquanto escravo. E Deus vai abençoar tudo que ele faz. Ele vai decidir ser fiel à palavra de Deus. E mesmo quando a mulher do Potifar vai tentá-lo no sentido de ter um caso amoroso com ele, ele vai resistir a isso porque ele entende que ele precisa ser fiel à palavra de Deus. Isso vai levá-lo um passo além, ele vai ser preso por causa disso. O texto que nós lemos hoje vai mostrar exatamente o comentário de Ellen White a respeito desse momento da vida de José. Se José tivesse decidido a ceder às tentações da mulher do Potifar, provavelmente Potifar nunca saberia disso. Mas José teria comprometido aquilo que eram os planos de Deus para a sua vida. E apesar das circunstâncias, apesar dele não passar de um escravo, mas ele toma a decisão. Ele percebe que a sua decisão vai fazer com que o seu nome seja jogado na lama, com que a sua moral, com que a sua reputação seja manchada. Mas ele vai colocar a sua reputação, o seu nome, a sua moral nas mãos do Senhor Deus. E ele vai entender que servir a Deus é mais importante do que manter uma reputação, do que manter o respeito das pessoas à sua volta. O segredo da vida de José foi exatamente as decisões que ele tomou. Decisões de estar firme com Deus, estar ligado a Deus, ser fiel a Deus em qualquer situação. Aí você vai dizer, mas a história do José só piora a cada dia. Primeiro, ele sai da situação de filho querido para escravo. Depois de escravo, ele passa a ser prisioneiro. Mas o grande detalhe é que por causa das decisões que ele tomou, apesar desse período todo ter durado algo em torno de 13 anos, você percebe nitidamente que em todos os momentos Deus estava com José. As decisões que ele tomou deram base para que Deus pudesse permanecer junto com ele. E no tempo certo, o Senhor Deus vindicou o seu nome. No tempo certo, Deus vindicou a sua reputação. Você pode imaginar como deve ter se sentido o próprio Potifar quando José se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, o vizir do Egito. Agora Potifar teria que trabalhar para José. José se transformou no chefe do Potifar. Já imaginou? Olha a reviravolta nessa história. E você não percebe José procurando vingança da mulher do Potifar. E nem do Potifar. José poderia ter chamado o Potifar e falou assim, você sabe que eu estava certo, que aquela mulher sua é uma perdida, uma perversa. E você me jogou na prisão. Você não percebe José indo buscar retaliação, porque a vida de José estava nas mãos de Deus. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que Deus nos ajudasse a aprender com José. Apesar de todo o tumulto que envolveu a história de José, ele vivia no descanso do Senhor. Ele não permitia que as circunstâncias externas determinassem quem ele seria. Mas ele foi tomando decisões que o colocaram no caminho do Senhor. Vamos orar pedindo para que Deus nos ajude a tomarmos também as mesmas decisões e sermos fiéis a Deus nesse tempo em que vivemos. Obrigado, Senhor, por tua palavra e porque através dela nós somos exortados a nos mantermos fiéis a Ti. Ajuda-nos a nos mantermos firmes diante daquilo que é a Tua vontade. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Na semana que vem, teremos a oportunidade de continuar ainda com a história de José. Vamos entender aí naquilo que será o desdobramento das decisões que José tomou, o que é que aconteceu na história dele. O tema da lição da semana que vem, a lição 7, será descanso, relacionamentos e cura. Vai ser maravilhosa a lição da semana que vem. Você não pode perder.
Eu estudo a lição. E você?